clair, il n'est pas toujours clair. Ça, une des phrases les plus belles P comme professeur que fin. je voudrais faire dans Beckett, c'est Un grand professeur ne fait pas un école. personnage de Beckett qui dit oh mais je... Et si c'est... Olá, Cucus. Eu estou aqui. Esse áudio que eu preciso enviar para vocês é justamente porque os últimos vídeos que eu tenho assistido de certos calopsitas fizeram pensar. Era uma questão que é bastante interessante, por um lado, apesar de ser absolutamente uma nulidade em sua essência, como todos devem saber. Esses calopsitas, eles presumem que têm uma verdade em suas formulações teóricas, e é realmente surpreendente que ainda haja pessoas que pensam dessa maneira. E isso eu quero deixar claro que, evidentemente, eu não posso me furtar a fazer uma análise, pelo menos duas questões aqui que me parecem relevantes, que eu e Félix Guattari nos debruçamos sobre tanto quando escrevemos o Anti-Édipo, isso logo depois do maio de 68, era o clima que se vivia na época, uma possibilidade prodigiosa de criar conceitos e relações e agenciamentos, etc. etc. Por outro lado, acredito que meu colega Michel Foucault, sobre quem eu escrevi um livro e tentei formular questões que me pareciam importantes naquele momento, que eu acredito que seriam respondidas, ou pelo menos desenvolvidas por ele quando ele ainda estava vivo. Mas a verdade é que esse livro eu escrevi quando ele já havia morrido, e acabou que foi uma situação que me pareceu ao mesmo tempo prodigiosa e ao mesmo tempo lamentável por não poder compartilhar, etc., as questões que eu achava que eram relevantes, como esse Michel Foucault, que com certeza foi o maior filósofo, talvez, que eu pude conhecer pessoalmente. Mas, voltando aqui a essa questão do colapsismo, tudo se resume a um discurso sobre um regime de verdade que, no meu modo de ver, já está falido, mas, infelizmente, muitos ainda não se deram conta disso, entre eles muitos desses profissionais da biologia ou de outras áreas que se avizinham dessa ciência formidável, mas que infelizmente existem esses biólogos que não conseguem ir além da própria questão particular, que acaba não interessando um pensamento que possa alcançar outras fronteiras e trazer algo de novo, algo de verdadeiramente
prodigioso para o pensamento. A questão toda é o que pensa um colapsista, qual é o pensamento, qual é a questão. Talvez um psicanalista poderia se interessar por uma certa questão que, no meu modo de ver, tem relação com uma tendência ao autoextermínio, que se diz hoje em dia, mas no meu modo de ver, em uma linguagem mais freudiana, seria exatamente a pulsão de morte. Mas eu não vejo nisso algo que possa ser realmente interessante para pensar, mas realmente eu acho que a questão que fica aqui é o que pensa um colapsista, o que ele formula, o que ele produz. Ele produz uma linha de fuga, no meu modo de ver. O colapsismo é uma linha de fuga. E nesse sentido, ela pode ter potências, mas, do meu modo de ver, é uma linha muito mais que não é produtiva, no sentido de criar algo novo, mas é uma linha para o extermínio. É uma linha que nos encaminha para a destruição, porque ela não consegue ver além da sua própria fronteira. Ela não consegue ver além da própria linha que ela produz, ela não cruza com outras linhas e não retoma a linha da vida, que na instância que aqui me ocupa e me interessa quando eu penso em filosofia, a produção de conceitos é justamente a linha da vida, a linha daquilo que é a questão da imanência que nos afeta a todo tempo, que afeta o nosso corpo, nossos agenciamentos, etc. E eu não vejo no colapsismo um pensamento que possa produzir algo que não seja uma linha de fuga para a destruição. Eles querem destruir tudo, os colapsistas destroem tudo, eles não conseguem ver além do próprio desejo autodestrutivo. Isso é realmente o fim, é o assassinato da filosofia. Eu acho que os biólogos que são colapsistas precisam pensar o que é que eles produzem, o que eles pensam, o que eles de fato podem formular, mas o que realmente me deixa espantado é como que eles sentem um prazer em veicular essas verdades que são um decreto da morte no sentido mais uma nulidade absoluta. Isso é realmente uma tristeza se ver como chegamos nisso depois de tantos anos buscando a produção, a criação, etc. E eu, junto com o Felix, o livro que eu escrevi com Foucault, são buscas de se criar algo diferente, algo a que eu não poderia dar todas as... precisaria de muitas horas para uma aula inteira, um curso inteiro para falar disso, mas aqui, nesse momento, nesse áudio, que já está longo demais para qualquer possibilidade de agenciamento, o que eu tenho a dizer é isso. Nós estamos aqui completamente estupefatos
com o Estatuto de Verdade que o colapsismo tanto formula, que no final é a formulação que lhes tira a própria condição própria de existência, porque isso é o que eu faço, é pensar sobre o que tipo de formulação traz o colapsismo, o que pode, de algum modo, acrescentar a questão da cultura, a questão da imanência, a questão da produção, o conhecimento, etc. O modo de ver que o colapsismo ele não se dá conta do quanto refém se torna do Estatuto de Verdade que ele tenta, de algum modo, construir para si mesmo, e que entra em colapso é o próprio colapsismo, ao se tornar refém desse regime de verdade. É o que eu digo, eu junto com o Félix Guattari, nós sempre procuramos fazer algo, nós sempre procuramos algo novo, algo que realmente pudesse movimentar, algo que fosse um conhecimento que não fosse meramente uma formulação, mas que fosse uma força incontrolável como a força da natureza. São sinais, né? Sinais. O unicórnio das 10 a 0 no canal do Salmonella, velho. É muito bom, cara. Até porque ele fala do Deleuze. Eita, velho. Gente, pelo amor de Deus, traga um prêmio pro unicórnio, velho. Não tem nada melhor no universo. É isso aí, galera. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Valeu!